Salve meu querido, salve minha querida, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo suci, tudo suave? Meus queridos, seguinte, sejam bem-vindos à nossa videoaula de Biologia A. Hoje nós iremos resolver alguns exercícios a respeito lá da aula 9, né? Então lá do núcleo interfásico e cromossomos, beleza? Você lembra lá o que é um núcleo interfásico? Que é o núcleo que se encontra lá numa fase da divisão celular que se chama intérfase. Também nós temos que pensar aqui no conceito de cromossomos, né, gente? Então nós temos que lembrar lá que é um conjunto de DNA enrolado em proteínas que se chamam histonas, beleza? Mas isso vocês já aprenderam lá na aula de conteúdo, tá? Então aqui nessa aula nós iremos resolver somente alguns exercícios. Sossegado? Vamos lá na aula 9 então? Pegue também seu lápis, sua caneta, sua borracha para que facilite o nosso trabalho, beleza? Então vai acompanhando lá comigo a correção. E para que você consiga resolver esse exercício aqui, você já tem que ter estudado, tá bom, gente? Então é importante você já terem assistido a videoaula de Biologia A. Vamos lá então. Olha só, gente. O primeiro exercício aqui que eu quero fazer com vocês é lá da PUC do Mato Grosso, né? Então Mato Grosso, acho que é isso. Então, gente, olha aqui, ó. Dados os esquemas de cromossomos, podemos classificá-los conforme a posição do centrômero. Então, se lembra lá o que é um centrômero? Um centrômero é toda aquela parte lá que fica bem no meio do cromossomo, beleza? Então lembra lá. Então aqui nós temos os três tipos de cromossomos. Aqui nós temos que lembrar lá daquele conceito de cromossomo metacêntrico, cromossomo submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. Lembra lá do telocêntrico que nós não encontramos em animais, tá bom? Olha só, então aqui no que nós temos que classificar? Nós temos que classificar de acordo com a posição do centrômero, que no caso seria metacêntrico, submetacêntrico e acrocêntrico, beleza? Então, olha só, esse aqui, ó, como você consegue verificar? Olha só, esse aqui, o centrômero, ele está bem no meio. Então, você consegue verificar que essa partezinha aqui, ó, é o centrômero. Então, o centrômero, ele está bem no meio. Esse aqui, ó, então esse aqui é o metacêntrico, tá bom? Então, quando o cromossomo está bem no meio, lembra lá do metacêntrico, tá? Então, ele sempre está na metade, está no meio. E aqui, ó, aqui o centrômero está um pouco afastado do meio. Então, esse aqui, ó, ele é um submetacêntrico, né? Então, quando ele está levemente deslocado para uma das extremidades, um pouco afastado do meio, ele é chamado de submetacêntrico. Então, lembra lá, então sempre quer dizer deslocado para uma das extremidades e metacêntrico quando está no meio. Então, está levemente deslocado do meio, beleza? E acrocêntrico? O acrocêntrico é quando o centrômero está próximo a uma das extremidades. Então, o acrocêntrico é quando ele está quase na extremidade, mas ainda não está na extremidade. Quando ele está na extremidade, ele se chama telocêntrico, tá bom? Então é importante nós lembrarmos disso. Então, olha só, então esse aqui é o metacêntrico, esse aqui é o submetacêntrico e esse aqui é o telocêntrico, o acrocêntrico, beleza? Vamos lá então. Os cromossomos 1 e 3 são 1 e 2 são metacêntricos. Não, o número 2 não é metacêntrico porque esse aqui está um pouco afastado do meio. Beleza? Letra B. Os cromossomos 1 e 3 são metacêntricos. Esse aqui é metacêntrico, mas o número 3 não é metacêntrico. Tá bom? Os cromossomos 1, 2 e 3 são metacêntricos. Não, não estão todos no meio. Apenas o cromossomo 3 é metacêntrico. Esse aqui é o único que esse aqui, na verdade, ele é acrocêntrico. Tá bom? E os cromossomos 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, respectivamente, gente, cuidado com essa palavra aqui, ó, circula essa palavra aqui, porque essa aqui é importante. Então, eles são respectivamente metacêntrico, submetacêntrico e acrocêntrico. Então, o metacêntrico ele está falando que é o primeiro, o submetacêntrico é o segundo e o acrocêntrico é o terceiro. Então, esse aqui, ó, a resposta certa é a letra E. Beleza, gente? Olha aqui agora, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Analise as seguintes afirmações. Número 1. A cromatina é composta por uma molécula de DNA enrolada com proteínas denominadas histonas. Então aqui, pessoal, nós temos que lembrar que a cromatina é sempre um conjunto de uma molécula de DNA enrolada em proteínas chamadas histonas. Lembra lá o que é uma histona? Então aqui nós temos que lembrar principalmente daquela bolinha lá que se chama histona, que é aquela proteína. Tá bom, gente? Então essa alternativa aqui ela está correta. A eucromatina corresponde a uma região em que o DNA se apresenta desenrolado, porque seus genes não estão ativos. Essa alternativa aqui ela está enrolada. Então, gente, na verdade eu coloquei aqui, ó, eu coloquei no errado aqui. Não é no gene aqui que você tem que riscar. Você tem que riscar não estão ativos, tá, gente? Então aqui você tem que corrigir aqui que só para justificar porque que ela está errada.
você tem que riscar aqui, ó, não estão ativos, tá bom? Então, a eucromatina é quando ela está ativa. A heterocromatina corresponde a uma região em que os genes estão inativos ou desligados, uma vez que o DNA não tem uma boa superfície de contato com as substâncias dissolvidas no nucleoplasma. Verdadeiro. Então, esse aqui, ó. Então, esse aqui é verdadeiro. Então, gente, aqui nós temos que pensar que quando os genes estão inativos é a heterocromatina. Então, eucromatina quando eles estão ativos e heterocromatina quando os genes estão inativos. Tá? Então, como assim? Imagina só que a eucromatina ela está ativa porque ela está mais desenrolada. Então, é muito mais fácil fazer o processo lá de transcrição. Tá bom, gente? Então, esse aqui, ó. 1 e 3 estão corretas. Então, a alternativa correta é a letra B. Tá bom? De Pulso Centauro. Universidade Estadual de Maringá. O núcleo é considerado portador dos fatores hereditários e controlador das atividades metabólicas da célula animal. Sobre esse assunto, assinale as alternativas corretas. Número 1. Os nucleolos representam o material genético contido no núcleo, sendo resultantes da associação entre proteínas e moléculas de DNA. Essa aqui está incorreta. Então, gente, aqui os nucleolos na verdade, isso aqui é o conceito de cromatina, beleza? Então, quando associação entre proteínas e moléculas de DNA, tá bom? Então, o nucleolo não é isso aqui, não. Número 2, cromossomos homólogos são dois representantes de cada par cromossômico presente em células diploides, proveniente originalmente do par de gametas. Isso aqui é correto, gente. Então, nós temos que lembrar que para poder aprender o conceito de mitose e meiose, gente, é importante nós lembrarmos aqui do conceito de cromossomos homólogos, que quando eles estão em pares, tá bom, gente? Essa alternativa está correta. Um trecho da molécula de DNA cromossômico que contém informações para sintetizar a cadeia de aminoácidos de uma proteína é definido como gene. Essa aqui está correto. Então lembra lá que o gene que é responsável lá, lembra lá da trinca? Esse aqui, gente, é importante nós lembrarmos disso aqui, que esse aqui é um gene, tá bom, gente? Número 8. A principal função da carioteca é manter o conteúdo nuclear separado do meio citoplasmático, impedindo o intercâmbio de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Essa alternativa aqui está incorreta, porque esse aqui lembra lá que o carioteca, lembra lá dos seres eucariontes e seres procariontes. Seres eucariontes têm carioteca, ou seja, aqui, gente, é importante nós lembrarmos aqui que carioteca atualmente é chamada de envoltório nuclear ou membrana nuclear. Então, todos os que são eucariontes são chamados de que tem esse carioteca, tá bom, gente? Então, é importante você fazer a relação aqui. E esse carioteca ele não impede o intercâmbio de substância entre o núcleo e o citoplasma. Então, imagina só que aqui nós temos uma membrana que fica em volta do núcleo e essa membrana ela não vai ser totalmente impermeável. Ela vai ter algumas os poros nucleares ou anules. Então, esse aqui nós temos que lembrar disso aqui. Número 16. A análise do cariótipo de um feto revela a forma, o número e o tamanho dos cromossomos. Correto, possibilitando detectar alterações cromossômicas antes do nascimento da criança. Então, essa alternativa aqui ela está correta. Então, lembra lá que o cariótipo é quando você faz aquele exame lá para poder aparecer todas as formas e o número de cromossomos. Então, por que alterações cromossômicas? Porque através desse exame que se chama cariótipo aqui, a gente consegue detectar assim, se a criança tem um cromossomo a mais, um cromossomo a menos e detectar se a criança tem uma síndrome. Tá? Então, 16 está correto. Então, aqui não sei se vocês já resolveram um exercício assim, Universidade Estadual de Maringá sempre tem essas questões de somatória que fala. Então, quando você tiver númerozinho aqui, você tem que somar as alternativas que estão corretas. Tá? Então, aqui número 2, 4 e 16 estão corretas. Então, a somatória fica 22. Tá bom, gente? Ó, exercício da UFSC aqui, ó. Um pesquisador verificou que o núcleo celular dos óvulos de uma certa espécie de formiga tem 4 cromossomos. Então, é importante você circular isso aqui, ó. E uma quantidade de X de DNA. Considerando-se que os machos de uma formiga desenvolvem-se por partenogênese. Então é importante nós lembrarmos desse conceito de partenogênese também. E são haploides. Que quantidade de DNA e de cromossomos espera-se encontrar no núcleo dos espermatozoides dessa espécie? Então, olha só, gente. Nós temos que lembrar que a partenogênese vai acontecer em formigas, vai acontecer em abelhas, lá, lembra? E aqui nós temos que lembrar que durante a partenogênese, o macho ele sempre vai ser haploide, então ele vai ser N, não vai ser 2N,
tá bom? Então a divisão sempre será equacional, ou seja, ela sempre vai ser, se ele está N, ele vai continuar N. Se é 2N, ele vai continuar 2N, tá bom, gente? Então isso aqui é uma divisão equacional. E então aqui, se a formiga ela possui X de DNA, os filhos também terão uma quantidade X de DNA. Então, porque como será equacional e vai manter a mesma quantidade, então se o filho tem quantidade X de DNA, a formiga tem uma quantidade X de DNA, os filhos também terão uma quantidade X de DNA. Então lembra aqui que então se ele tem 4 cromossomos, então, olha só, então lembra lá que vai ser uma divisão equacional. Então se vai manter. Então olha aqui, gente, o que ele está falando aqui, ó. Então, imagina só que esse aqui é o X e ele vai formar o que ele quer? Ele quer o núcleo dos espermatozoides. Então o que vai acontecer aqui? Esse aqui ele vai formar os espermatozoides com a mesma quantidade de DNA desse aqui, ó. Então veja só. Então mesma quantidade de cromossomos. Tá vendo aqui, ó? Então esse aqui tem 16 aqui, ele vai manter com 16. Tem 16 aqui, ele vai manter com 16. Então esse aqui, ó, se ele tem 4 cromossomos, o que vai acontecer? Vai manter com 4 cromossomos. E vai manter com a mesma quantidade X de DNA. Beleza? Então a resposta certa é a letra C. Tá bom? Caiu um negócio aqui, gente. Foi mal. Então, olha lá. IBMEC, Rio de Janeiro. O núcleo celular foi descoberto pelo pesquisador escocês Robert Brown, que o reconheceu como um componente fundamental das células. O nome escolhido para essa organela expressa bem a ideia. A palavra núcleo, de acordo com o dicionário brasileiro, significa centro ou parte central. A respeito da continuação e função do núcleo celular, julgue as afirmativas como falsas ou verdadeiros. O núcleo só é encontrado em células eucariontes, portanto as bactérias não apresentam essa organela. Então aqui, gente, nós temos que lembrar que as bactérias elas são procariontes, beleza? Lembra lá de você conversando com o teu amiguinho, você vai lá e fala: eucarionte, ai, machuquei meu pé, ai, que dor no meu pé, meu Deus do céu, eucarionte, né? Então, daí a outra fala: eucarionte também, então tô machucado, é complicado, né? Então lembra lá, gente, que os procariontes, que são as bactérias, elas não possuem núcleo, então elas não têm membrana nuclear, tá bom? Número 2, existem células eucariontes como um único núcleo. Células com vários núcleos e outras células anucleadas. Então essa aqui está correta, gente. Então lembra lá que aqui nós temos exemplos das hemácias, que elas são anucleadas, ou seja, A na frente da palavra quer dizer negação. Então elas não têm núcleo, verdadeiro. Por que elas não têm núcleo? Para poder facilitar a absorção o transporte do oxigênio, tá bom, gente? E nós temos alguns exemplos de células assim que também tem um núcleo só, que no caso são os neurônios. E nós temos exemplos de células com vários núcleos, como por exemplo células do músculo, beleza? Número 3, o núcleo abriga o código genético das células, uma vez que dentro dele se encontram os cromossomos que contêm informação genética. Essa alternativa aqui ela está correta. Então lembra lá que dentro do núcleo nós temos os cromossomos que têm o DNA, tá bom, gente? E a carioteca é envoltório nuclear que impede a troca de qualquer tipo de material. Então, igual nós já vimos no último exercício, essa alternativa aqui ela está incorreta porque ela não impede a troca de qualquer tipo. Então, nós temos lá os poros nucleares que facilitam esse intercâmbio, tá bom? Então, tem que julgar as afirmativas como falsas ou verdadeiras. Então, número 1, 2 e 3 são verdadeiras. Então, aqui a resposta certa é a letra D, de jeans, beleza? Agora só aqui exercício da Unicamp. Em rãs, um espermatozoide apresenta de 0 a 3 complexos de poro por milímetro quadrado de envoltório nuclear. Então lembra lá o que são poros nucleares? Lembra lá que nós temos o carioteca, nós temos a membrana nuclear e nessa membrana nuclear nós vamos ter vários poros, beleza? E a ausência de nucleolo, enquanto o ócito apresenta ao redor de 60 complexos de poro por milímetros quadrados de envoltório grande nucleolo, beleza? Aqui se deve a diferença entre esses dois tipos celulares. Então ele está falando que tem a ausência de nucleolo, então não vai facilitar a formação de proteínas, a síntese de proteínas, e não tem muitos poros. Então de 0 a 3 complexos de envoltório nuclear. E o outro aqui, outro tipo de celular, o ócito, no caso que é a célula feminina, ele vai ter de 60 complexos. Então, um tem de 0 a 3 e outro vai ter de 60. Enquanto um não tem nucleolo, o outro vai ter bastante nucleolo, beleza?
a que se deve a diferença entre esses dois tipos celulares? Então aqui, gente, então é lembrar que nós temos que lembrar que o nucleolo ele facilita a síntese de proteínas, tá bom, gente? Então olha só, o espermatozoide não possui atividade de síntese de proteínas tão intensa quanto o ócito. Por conta disso que eles não necessitam de quantidade maior de poros no carioteca. Então lembra lá que durante o processo de transcrição, ele vai sair de dentro do núcleo e vai para fora do núcleo para poder fazer a transcrição. Beleza, gente? Então por conta disso que daí como o espermatozoide não tem tanta síntese de proteínas, então ele não precisa de certa quantidade de poros para que ele saia lá de dentro do núcleo. Beleza, gente? Então a aula de hoje foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam estudando bastante. Não esqueça de verificar todas as nossas videoaulas que tem aqui. Beleza, gente? Qualquer coisa eu estou à disposição, qualquer coisa procurem lá nosso chat de biologia. Qualquer dúvida estou à disposição. Um grande abraço, dá tchau pro tio e até mais.